Boa noite. Sou uma filha amada de Deus, vencendo a orfandade, rejeição e sexualidade. Meu nome é Joelma. Nasci em um lar disfuncional no sertão da Bahia. Minha mãe teve epilepsia na adolescência, contraindo sequelas neurais, e passou por um abuso sexual e engravidou de mim. Meu suposto pai não nos assumiu, devido à condição neurológica da minha mãe. E me recordo de meu avô receber alguns homens em casa e estes queriam assumir minha mãe e eu. E, por fim, meu avô escolheu um homem que era alcoólatra e minha mãe se casou com ele. Fomos morar juntos num povoado de 2 casas, meu tio e nós. Lembro que só comia o que sobrava e o que o meu tio trazia durante o dia, como bananas para eu comer, para não morrer de fome. Meu padrasto batia na minha mãe, e não lembro dele bater em mim, mas cheguei a sofrer abusos sexuais da parte dele. Até que este meu tio pediu socorro para minha avó, para que eu não morresse de fome. O lar dos meus avós era de muitas brigas, escassez e sem Deus. Não tínhamos referência de Deus e, infelizmente, a referência religiosa que tínhamos era de entidades espirituais que baixava na minha avó. Ela nos batia, bebia muito e fumava charutos. Meu avô morreu quando eu tinha 10 anos. Aos 12 anos, vim morar em São Paulo, na casa de uma tia-avó, pois minha avó não tinha condições de nos sustentar, pois tinha 8 filhos e netos. E, a partir desse tempo, passei a me relacionar com homens e logo já ocorria sexo. Quando eu tinha 16 anos, acabei me unindo a um homem de 30 anos. Tivemos 2 filhos, o relacionamento era abusivo, pois ele batia em mim. Brigávamos muito e eu tinha medo dele me matar. Anos depois, ele foi embora e me deixou com as crianças. Aos 24 anos, conheci um outro homem e fomos morar juntos. E depois de 4 anos, nos casamos. De novo, estava num relacionamento abusivo, com agressões verbais, traições, bebida e jogos que ele praticava. Tinha medo de ficar sozinha e me sujeitava a abusos sexuais dentro do casamento. Fomos para a igreja católica e ali tinha esperança de mudança, pois foi quando aumentou o nível das traições, até que ele decidiu ir embora. Sofri muito, mas dessa vez, por estar inserida na igreja e ter um pouco de conhecimento da palavra, embora não a praticasse, passei a questionar a Deus. E foi neste processo que realmente conheci Jesus. Vivi o processo de conversão, onde eu sentia ser carregada por Jesus no meio da dor. Foi quando eu passei a confiar e ali entreguei minha vida relacional e familiar a Jesus. Mas continuei vivendo as fraquezas sexuais. Era algo que não tinha consciência e nenhum respeito pelo meu corpo. Me relacionava só para ser aceita. Aos 39 anos me casei com meu atual esposo. Engravidei e mudamos para São José em 2021. Em julho de 2023, ele começou a vir na igreja da cidade. E no final de 2023, eu vim por ordem e obediência a meu esposo, pois não queria ter vínculo com igrejas. E quando cheguei nesta casa, comecei a ouvir sobre paternidade, filiação, li os livros do pastor Fabiano, e em 2025, ouvi falar do 30 Semanas, quis fazer o ciclo e fiquei encantada. Eu já havia feito alguns cursos de inteligência emocional. Vi no 30 Semanas uma ferramenta de cura que nunca imaginei ter em uma igreja. E mesmo com autoconhecimento que já tinha e uma vida entregue a Deus, entendi que precisava de mudança. Foi onde Deus trouxe ao meu coração o desejo de poder me aproximar da minha família, que ainda mora na Bahia. Em outubro de 2025, eu fui visitar a minha família. E desta vez, ao chegar no povoado, fui tomada por uma emoção. E quando cheguei até minha mãe, o Espírito Santo me pediu para perdoá-la e pedir perdão.
pois eu achava que não tinha o que perdoar. E ele me falava para ajoelhar e pedir perdão. Quando ajoelhei aos pés da minha mãe, pedi perdão, chorei o que estava guardado há anos, que nem eu sabia. Quando me levantei, nos abraçamos e pela primeira vez, como mãe e filha. Ali, me senti curada da rejeição, que até então achava que vinha do meu pai. Fui levada a fazer reparação com o pai dos meus filhos, que também mora lá. E havia mais de 20 anos que não nos víamos. Deus fez este encontro acontecer e foi um fardo que deixei para trás. Senti a paz invadir meu coração. Voltei para São Paulo e em dezembro iria voltar com meu esposo e filhos para passar o Natal lá com minha mãe. Numa noite de novembro, orei ao Senhor e disse assim: Pai, sei que o Senhor é luz e onde o Senhor entra, as trevas saem. Então, por favor, mostra-me ao meu pai biológico. Não sinto falta dele, mas não quero morrer com essa dúvida. Em dezembro, quando voltamos para lá, uma prima me contou que sabia quem era meu pai. E o motivo de ter escondido de mim quem era o meu pai, pois ele era casado. E por isso tentou culpar outro rapaz pela gravidez da minha mãe. Foi onde entendi muitas coisas que aconteceram comigo, como a sexualidade e relacionamentos destrutivos. Tive a oportunidade de conhecer meu pai com 83 anos. Ele sempre soube de mim, mas por respeito ao combinado com meu bisa e avô, acabou se afastando. Hoje sinto que minhas raízes foram fincadas. Minha fé e confiança em Deus aumentaram, pois Ele não deixa nada no escuro, quando deixamos Ele entrar na nossa vida. E foi através do 30 Semanas e através das decisões de entregar, que preparou meu coração para obedecer e me encorajou a buscar a verdade para poder fazer a reparação com minha família e meu pai. Reparar meu passado e me alinhar à vontade de Deus para a minha vida fortaleceu minhas decisões em ser uma mulher feminina e cuidadora do meu lar. Hoje, eu e meu esposo estamos envolvidos em muitas coisas da igreja e acreditamos que uma família curada e fortalecida na palavra pode contribuir mais como igreja. Quero deixar para vocês um versículo que diz muito sobre minha história, que está em João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Obrigada pelo silêncio de vocês. Olá, sou um filho amado de Deus, vencendo nas áreas de sexualidade, de religiosidade, de birra de palmeirenses e são paulinos. Meu nome é Ian. Essa área está difícil de vencer. Essa aí já faz alguns anos, vai dar certo. Ok, não fica com raiva de mim não, viu, palmeirenses e são paulinos? Por favor, abre o seu coração aí. Que bom que você está aqui. O 30 Semanas, para mim, é um dos programas mais lindos que a gente tem aqui na Igreja da Cidade. Eu sou fruto desse programa, eu sei o que Deus fez na minha vida através do anterior, celebrando a recuperação, e agora 30 Semanas, meus filhos, minha esposa. Uma das conversas mais significativas que nós já tivemos como casal foi pós um encontro do 30 Semanas. Que aí naquele dia foi tão intenso para nós dois que a gente olhou um para o outro e falou: acho que o grupo de apoio hoje somos nós dois, vamos para casa que a gente tem um monte de coisa para conversar. E a gente entrou madrugada adentro, conversando, mas aquele dia Deus mudou a história do nosso casamento. Fez algo sobrenatural, especial. Entregar toda rejeição, viver toda aceitação. Esse é o nosso tema de hoje. Isaías 53, versículo 3, diz o seguinte: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não tínhamos em estima. Esse texto está falando a respeito de Jesus, e eu vou voltar nele daqui a pouco. Todos nós, em algum momento da vida, nós já experimentamos algum tipo de rejeição. Alguns carregam marcas de infância, outros foram rejeitados dentro da própria família,
Alguns sofreram abandonos, comparações, palavras duras, abusos, decepções, né? A rejeição, ela é uma das armas mais antigas que Satanás usa para destruir as nossas vidas, ou pelo menos para tentar destruir as nossas vidas. Então ele faz uso dessa arma para ganhar espaço em nossas vidas e atacar a nossa identidade. Os ataques de Satanás sempre têm a ver com distorção de identidade. Por quê? Porque no momento em que nós permitimos que a nossa identidade seja distorcida, a gente abre espaço para que uma série de outras coisas ruins aconteçam. Então, a rejeição nos faz acreditar que eu não tenho valor, que eu não sou o suficiente, que eu nunca serei amado, que eu preciso provar o meu valor, né? Mas existe uma verdade poderosa no Evangelho. E o Evangelho vai trazer uma outra percepção a respeito de mim e de você. Jesus, ele não apenas conhece a rejeição, mas Jesus, ele assume sobre si toda a rejeição para que nós pudéssemos viver plenamente aceitos pelo Pai. Então Jesus, ele entra na minha e na sua vida e ele diz, olha, isso tudo aí é comigo. Para você o que tem que ficar é o seguinte, você é plenamente aceito pelo Pai. Deus te ama, Deus tem um futuro lindo para você, e é isso que Jesus vem trazer para as nossas vidas. A cruz, ela não apenas resolve o nosso problema com o pecado, mas a cruz também restaura a nossa identidade, ela nos restaura. E hoje nós vamos aprender então como entregar toda a rejeição e viver toda a aceitação. A gente precisa entender algo aqui que é importante. A rejeição, ela tem uma raiz. Tem algo aí por baixo de toda essa questão da rejeição. O programa 30 Semanas usa a figura de uma árvore, né? E é interessante que Jesus, ele também vai trazer princípios a partir dessa imagem da árvore. Olha que interessante. Mateus 12:33. Uma árvore boa dá bom fruto. Uma árvore ruim dá fruto ruim. Pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Então vamos entender isso aqui um pouco melhor. A raiz dessa árvore ruim é a orfandade. Tudo nasce ali a partir da orfandade. E aí, a partir da orfandade, no tronco, nós temos ali o quê? A questão da rejeição. E aí os frutos aparecem na forma de ira, de medo, de baixa autoestima, de perfeccionismo, competição, e eu poderia ficar aqui citando uma lista quase interminável de coisas que vêm a partir dessa questão da rejeição. Mas Deus, ele quer tratar o quê, gente? Deus quer tratar a raiz. Deus, ele não quer colocar um curativo simples numa ferida enorme, ele quer tratar a causa dessa ferida. Ele quer tratar aquilo que tem trazido essas distorções na minha e na sua vida, para que possamos viver de fato livres naquilo que Deus nos chamou para viver. Então nós precisamos entender que lutamos contra 3 sistemas. Nós lutamos contra 3 sistemas. O mundo, que tem a ver com essa exigência de ter status, personalidade extrovertida, boa formação escolar, uma profissão extraordinária, recursos financeiros e por aí vai. Um outro sistema que nós lutamos é a própria carne, que agasalha essa frustração da alma e tenta buscar algum ponto de apoio ou compensação. E tem também quem? O diabo, que ele o tempo todo está lutando contra nós, e ele envia espíritos para continuamente ferir a região já ferida e agravar ainda mais o que já não estava bom. Então, para a gente fazer uma reflexão rápida aqui antes de continuarmos, você tem aí na sua apostila uma pergunta: seu nascimento foi planejado pelos seus pais? E aí tem 3 respostas que você pode marcar aí: sim, não e não sabe, tá? Seu nascimento foi planejado pelos seus pais? Então, marca aí rapidinho, foi planejado, sim, ou não foi planejado, ou você não sabe. Deixa eu, aliás, te dizer algo sobre isso. Pode até ter uma gravidez não planejada, mas não existe um nascimento que não foi planejado por Deus. Você já precisa guardar isso no seu coração desde já.
Porque na agenda de Deus, o seu dia de nascimento estava marcado desde sempre. Deus sonhou esse dia. Deus te planejou de uma maneira muito especial. Algumas causas do sentimento de rejeição: gravidez indesejada, tentativa de aborto, morte dos pais, adoção, abusos físicos, emocionais ou até mesmo sexuais, rejeição no casamento, conflitos familiares, infidelidade, divórcio e tem tantos outras causas, né? Talvez algumas experiências dessas façam parte da sua história, talvez outras não. Mas todos nós, gente, todos nós já enfrentamos algum tipo de rejeição. E aí eu quero, até para ajudar esse tempo aqui, a ele ser algo mais prático na minha e na sua vida, se você identificou alguma dessas situações acima, né, tem aí na sua apostila também essa listinha. Se você percebe alguma delas em sua vida, marca aí, grifa aquelas que você identifica, que aconteceram contigo. Vou dar alguns segundos aí para você marcar. Talvez uma comparação entre irmãos, ou a morte dos pais, eu não sei. Mas marca aí aquelas que você percebe que tem a ver contigo, que de alguma forma te impactou. Vou dar alguns segundos aí. Mais 5 segundinhos aí. Vamos lá, vamos seguindo. Os frutos da rejeição. Quando a rejeição não é tratada, a rejeição produz frutos. E os frutos que ela produz são frutos ruins. Aí, gente, mais uma vez, uma lista interminável. Entre elas, né, entre esses frutos, aliás, rebelião, ira, amargura, vícios, medo, desesperança, dureza, autocomiseração, competição, ciúmes, perfeccionismo e tantas outras coisas. Agora, o problema nunca foi o comportamento, o problema é a raiz. É a raiz que precisa ser tratada, porque se tratarmos só o comportamento e a raiz continuar uma raiz ruim, ela vai produzir outros comportamentos que serão comportamentos ruins. Então eu e você estamos aqui hoje para tratarmos a raiz do problema. Então nós precisamos reconhecer que temos essa dificuldade e então a nos abrirmos para a cura de Deus. Uma das consequências mais perigosas da rejeição é que ela altera a nossa percepção, ela muda a nossa maneira de enxergar. Nós passamos a enxergar a partir da ótica da rejeição. É tão maluco esse negócio que a pessoa está tentando fazer algo bom para a gente, mas a gente já está tão ferido que na nossa cabeça fica assim: parece até que está sendo bom, mas em algum momento essa pessoa vai me rejeitar. Em algum momento ela vai fazer algo, porque a rejeição ela ganha uma proporção tão grande em nossas vidas que a gente começa a olhar tudo a partir dessa ótica, a partir desse olhar. Então qualquer correção parece abandono, qualquer silêncio parece desprezo. Para a pessoa que está lutando com a rejeição, por exemplo, aquela notificaçãozinha do WhatsApp é uma batalha espiritual, porque ela vê lá, ele já leu a mensagem, mas não respondeu ainda. E aí ela entra lá na informação da mensagem, ela fala aqui, o horário que ele leu, miserável. Já fazem 1 minuto e 29 segundos e ele não respondeu ainda. Como é que pode o ser humano, depois de 1 minuto ainda não responder a mensagem que ele já leu? Como é que pode? Né? Entra na neura, né? Já fica uma loucura. Por isso que eu desabilitei isso no meu... Ok, vamos lá. Qualquer opinião diferente parece falta de amor. Pessoas com problema de rejeição sentem que o outro a está rejeitando. No entanto, esse sentimento normalmente é fruto da imaginação, de traumas do passado ou lembranças de situações difíceis. A pessoa se autodeprecia, se coloca para baixo, se coloca como vítima, e ela também ergue muros para nunca ser confrontada ou mesmo nunca ser culpada por algo. Mas como é que essa rejeição se desenvolve? A gente colocou aí na apostila 5 mecanismos de defesa que uma pessoa pode desenvolver a partir da rejeição. Votos secretos,
é um desses mecanismos. Então, promessas que fazemos a nós mesmos para evitar sofrer novamente. Parece até algo bonito, mas é totalmente nocivo. Não, eu fui ferido, mas essa foi a última vez. Nunca mais eu vou permitir que alguém faça isso comigo novamente. E a pessoa transforma isso na meta da vida dela. Não vai trazer algo bom, porque se eu resolvo transformar isso em um objetivo, em um alvo, então eu vou começar a desenvolver outros mecanismos nocivos para mim, para as pessoas, buscando garantir que eu não passe novamente por algo que é totalmente fora do meu controle. É uma insanidade isso daí, mas a gente desenvolve isso. Fingimento. Criamos uma máscara para esconder a dor da rejeição, fingimos que está tudo bem, né? Você pergunta para a pessoa, está tudo bem? Está tudo bem, a pessoa está destruída. Não, mas está tudo bem, está tudo bem. Autodefesa, reagimos impulsivamente quando nos sentimos rejeitados ou contrariados, né? Por exemplo, nós agimos com ira ou com agressividade, tudo isso como resultado de um coração ferido. Defesa verbal também é um outro mecanismo de defesa. Tentamos provar que estamos certos por meio de justificativas, murmuração ou até mesmo autocomiseração. E um outro mecanismo de defesa muito usado, compra de proteção. Né? Buscamos conquistar aceitação, agradando excessivamente, fazendo favores ou dando presentes. Né? Então nós tentamos comprar segurança nos relacionamentos. Mas essa insegurança acaba sufocando as pessoas e pior, gerando novas rejeições, e o ciclo só vai se perpetuando. Agora, é importante você olhar para isso e fazer uma reflexão pessoal. Você usa algum desses mecanismos de defesa? Quais você tem usado? Né, se você percebe alguns aí na sua vida, você pode marcar aí onde estão esses 5 mecanismos de defesa. Será que você tem feito uso de algum deles? Ou de alguns deles? Ok, eu não vim aqui para ficar só olhando os aspectos da rejeição, mas em especial eu vim aqui essa noite, porque Deus deseja curar a mim e a você nessa noite. E eu quero ir para 3 pontos, 3 princípios que nos ajudam, que nos direcionam, que proporcionam cura da rejeição em nossas vidas. Está preparado para isso? Quem deseja ser curado de toda a rejeição na sua vida? Amém. Então vamos lá. Primeiro princípio: esforce-se em agradar ao coração de Deus e não das pessoas. Vou repetir. Esforce-se em agradar ao coração de Deus e não das pessoas. Lucas 6, 26 a 28 diz o seguinte: ai de vocês, quando todos falarem bem de vocês. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam bem aos que os odeiam, abençoem os que amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Uau! Jesus, ele veio aqui com força. Ai de vocês quando todos falarem bem de vocês. O maior sintoma da rejeição é viver buscando aprovação. É tentar o tempo todo estar recebendo de pessoas aprovação. Quem vive para agradar pessoas nunca encontrará descanso. Eu me lembro de uma frase do pastor Rick Warren, onde ele diz: eu não sei o segredo do sucesso, mas o segredo do fracasso é tentar agradar a todos. É uma insanidade, gente. Não conseguimos. Pessoas que lá atrás sofreram com questões de rejeição e ainda não foram tratadas, 20, 30 anos depois ainda estão tentando buscar a aprovação dos seus pais. Alguns desses, os pais nem vivos mais estão, mas ainda estão vivendo debaixo daquela palavra de rejeição lá atrás. Ei, seja liberto disso hoje, no nome de Jesus. Você não tem que viver debaixo de palavra de rejeição nenhuma. Você precisa viver debaixo da palavra de Deus a respeito de você. Deus te ama, você é um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus. Jesus agradava perfeitamente ao Pai. Mesmo assim ele foi rejeitado. Só que
se Jesus não agradou a todos, nós também não agradaremos. A nossa missão não é conquistar a aprovação, nossa missão é permanecer fiel ao Senhor. Essa é a nossa missão. Nós precisamos então resolver a rejeição provocada pela falta de reconhecimento das pessoas, pois somente Deus nos reconhece por quem realmente somos. O que as pessoas reconhecem, guarda isso. O que as pessoas reconhecem diz respeito à nossa posição, às nossas atitudes ou às situações pontuais. No entanto, a rejeição faz com que a pessoa acredite que a verdadeira razão da falta de reconhecimento está em quem ela é. Agora, Efésios 6,12 vai dizer: nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então guarde isso: quem vive de aprovação das pessoas se torna escravo da opinião delas. Quem vive da aprovação de Deus experimenta liberdade. Então eu quero nessa noite declarar isso sobre você: seja livre, seja livre, seja livre, receba de Deus liberdade sobre a sua vida. Ele deseja que você viva em plena liberdade. Você pode marcar aí na sua apostila: você tem tentado agradar as pessoas para ser aceito? Será que essa é a sua realidade? Marque aí. E vamos vencer isso juntos. Segundo, decida viver o acolhimento e a filiação de Deus na sua vida. O acolhimento e a filiação de Deus na sua vida. Salmo 27:10, olha que texto lindo. Aliás, eu sinto no meu coração que Deus está falando isso de uma maneira muito direta e específica para algumas pessoas aqui que lutam com palavras malditas que foram ditas a seu respeito por familiares próximos. Não é essa palavra que é a palavra final sobre a sua vida, não. Salmo 27:10 é: ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. O Senhor me acolherá. Ei, o Senhor te acolhe. O Senhor te pega no colo. O Senhor diz: filho, você é muito importante para mim. Filha, você é muito importante para mim. Você tem um valor incalculável. Incalculável. A maior cura da rejeição é descobrir que Deus já nos aceitou. Na cruz, Jesus ele foi rejeitado para que nós fôssemos recebidos como filhos. A raiz da rejeição é a orfandade. Agora, a cura da rejeição é a filiação. Eu já contei isso aqui para vocês no 30 Semanas, uma experiência que eu passei lá na IC Jacareí com um dos meus filhos, quando eu pastoreava lá. Acabou um culto de domingo pela manhã, a tia do Ignição veio. E uma coisa eu aprendi: se a tia do Ignição veio atrás da gente no final do culto, normalmente não é boa notícia. Ela chegou e falou: pastor, aconteceu alguma coisa lá no Ignição? Eu falei: imagino, com aquele monte de criança lá acontece um monte de coisa. Ela: não, é algo específico do seu filho. E por dentro eu estava já assim, eu já imaginava, mas eu estou negando até o final. Ela falou: hoje seu filho estava fazendo bagunça. Aí eu já me alegrei, falei: se é só hoje, aleluias, porque lá em casa é o tempo todo, meu Deus. E aí ela falou que ela chegou para dar uma dura nele. E quando ela deu uma dura nele, ele virou para ela e falou bem assim: você sabe quem é meu pai? Gente, eu não sabia onde esconder minha cara. Eu não sabia onde esconder minha cara. Eu pensei 10 maneiras diferentes de promover meu filho ao reino celestial. Imediatamente. E aí eu só repetia para mim: hoje tem. Hoje tem. Hoje tem. Hoje tem. Hoje tem. Aí a gente entrou no carro para voltar para casa e na Dutra tudo que eu repetia era: hoje tem, hoje tem, hoje tem. E aí eu me lembro que o Espírito Santo começou a falar comigo naquele carro. O Espírito Santo falou: rapaz, seu filho hoje, hein? Aí eu falei: Espírito Santo, mas hoje tem. Tem, hoje tem. Aí o Espírito Santo falou comigo. Agora uma coisa eu achei interessante. Ian, você percebeu como é que seu filho enche a boca para dizer que você é o pai dele? Na hora que o Espírito Santo falou aquilo, eu já estava começando a entender onde aquela conversa ia terminar. E eu já comecei a ficar em dúvida se teria mesmo naquele dia.
E aí o Espírito Santo fez o arremate naquele dia e ele me perguntou naquele carro: Ian, você enche a boca para chamar Deus de pai como seu filho enche a boca para dizer que você é o pai dele? E aí o resto da viagem foi chorando naquele carro e sendo ministrado por Deus. Cheguei em casa, tive uma conversa com ele, não era o que eu tinha planejado, mas era o que Deus tinha para aquele momento. Mas a partir daquele dia eu passei a enxergar filiação numa outra dimensão. Naquele dia eu fiz um acordo com Deus e eu falei: Deus, eu nunca mais vou chamar o Senhor de pai de qualquer forma. A partir de hoje eu vou encher a boca para dizer: Deus é o meu pai. Eu sou filho de Deus. Aliás, eu quero que nessa noite a gente faça isso como ato profético aqui. Você vai dizer as duas coisas. Você vai dizer: Deus é meu pai. E na sequência você vai dizer: eu sou filho ou filha de Deus. Eu vou contar até 3 e nós vamos fazer isso aqui. Amém? Mas não é uma frase dita da boca para fora, não. É uma libertação sobre a mim e sobre a sua vida. Nós vamos entrar numa nova dimensão de filiação nessa noite. Eu não tenho dúvida nenhuma. Deus está fazendo algo aqui. Então nós vamos juntos. Primeiro, Deus é meu pai. E depois, eu sou filho de Deus. Tá? 1, 2, 3. Deus é meu pai. Eu sou um filho amado de Deus. Aleluias. Filhos não precisam provar que pertencem. Filhos simplesmente pertencem. Tem que provar nada. Provar nada. Seu amor tem variado conforme a opinião dos outros? Marque aí, sim ou não. E terceiro e último aqui para a gente fechar. Viva o que Jesus sonhou para você. Viva o que Jesus sonhou para você. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Quem vive preso à rejeição, gasta energia tentando ser outra pessoa. Quem vive aceito por Deus, pode finalmente descobrir quem Deus o criou para ser. Você não é uma cópia meia boca de outras pessoas, não. Você foi criado de uma maneira especial. Deus tem um propósito para a sua vida. Ele não errou em nada. Você é perfeito. Jesus ama você. Ele não morreu pela imagem que você criou de você. Ele ama você do jeito que você é. Isso é libertador. Eu sou um filho amado de Deus. Seu foco deve ser o de agradar a Deus, para não ser manipulado pela rejeição. Então pare de viver para ser aprovado e comece a viver para cumprir o seu propósito. Eu me lembro um dia que eu terminei de pregar aqui num domingo e eu me cobrava muito porque, você já percebeu aqui, eu não consigo pregar do jeito que o pastor Carlito prega, ou mesmo do jeito que o pastor Fabiano prega, e isso para mim era tenso, que eu falava: não, eu não estou pregando do jeito certo, eu preciso pregar de uma outra maneira, essa não é a melhor maneira de pregar, e eu ficava me cobrando. E um dia eu preguei num domingo aqui, e eu terminei de pregar, e eu estava saindo mal, como eu sempre saía depois de uma pregação. E aí Deus começou a ministrar enquanto eu estava andando, Deus falando bem assim: filho, fui eu que te criei desse jeito aí, seu. E você abençoa sendo você mesmo, sendo a melhor versão de você. E aí eu comecei a chorar no meu caminho de volta ali para o reservado pastoral, com Deus ministrando a minha vida. É muito doido que a gente está pregando e Deus está ministrando na gente mesmo aqui, né? E aí eu me lembro que quando eu cheguei lá no reservado, a pastora Leila me abraçou e ela falou bem assim: filho, eu amo tanto te ouvir pregando. Aí, se eu já estava chorando, parei de chorar ontem, né? Mas Deus falando: estou te dando 2 provas que eu te criei desse jeito. Primeiro, eu estou falando contigo diretamente. Mas, se você ainda queria mais alguma coisa, estou colocando essa manha espiritual para te dar um abraço e dizer: ei, você abençoa do jeito que você é. Mas esse testemunho não tem a ver comigo. Na verdade, esse testemunho tem a ver contigo, porque a questão aqui não tem a ver comigo. Na verdade, eu estou contando isso para te dizer: você abençoa sendo a melhor versão de você mesmo. Deus te criou de uma maneira especial. Especial. Então, responda aí: você decide aceitar o amor de Deus? Você decide aceitar o amor de Deus? Hoje é dia de entregar toda rejeição. Toda rejeição. Fica de pé aí no seu lugar. Vamos ficar todos de pé.
Hoje é dia de abandonar as mentiras que marcaram sua história. Hoje é dia de receber a identidade que Deus lhe dá em Cristo. Você não é definido pelo que fizeram com você. Você é definido pelo que Jesus fez por você. Vou repetir isso. Você não é definido pelo que fizeram com você. Você é definido pelo que Jesus fez por você. Eu quero orar com você nessa noite. Essa é uma noite de cura. Nós estamos num momento importante do ciclo do 30 semanas. Deus está tratando coisas importantes em nossas vidas nessa noite. E eu quero orar aqui. Mas eu quero fazer algo. Se você, durante essa ministração, percebeu algo palpável, puxa, eu ainda estou agarrado naquela palavra que meu pai e minha mãe me falou lá atrás. Eu ainda estou preso num relacionamento destrutivo que já até terminou, mas me fez tão mal, eu me senti tão rejeitado ou tão rejeitada que eu desde aquilo lá eu não tenho mais nem coragem de ter relacionamentos, ou todos os relacionamentos depois foram destrutivos, porque aquele relacionamento ainda tem um impacto na minha vida, ou qualquer outra situação. Se hoje você quer entregar isso nas mãos de Cristo e dizer, eu não sou mais preso nisso, eu não estou mais aprisionado nisso, eu me liberto disso. Eu não estou mais debaixo dessa palavra. Eu quero viver uma nova estação. Sai do seu lugar e vem aqui, eu quero orar contigo. Pode sair do seu lugar. Venha rapidinho, eu quero orar contigo. Se você hoje quer selar isso dessa forma, sai do seu lugar e vem aqui. Eu não estou mais debaixo dessas palavras, eu não estou mais debaixo desse relacionamento, eu não estou mais debaixo dessa experiência. Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou, eu posso aquilo que Deus diz que eu posso, eu tenho aquilo que Deus diz que eu tenho. Vem para cá, quero orar contigo. Já chega aqui orando, já chega fechando seus olhos, já dizendo, Deus, eu recebo libertação sobre a minha vida nessa noite. Eu não sou mais escravo do medo. Eu não estou mais debaixo dessas palavras de rejeição. Eu não estou mais escravizado por essas situações que geraram tanta dor e sofrimento na minha vida. Eu decido nessa noite me libertar disso. Eu recebo a libertação do céu sobre a minha vida. Declare aí, onde você está em oração, qual é essa situação. Você saiu e veio aqui à frente por algo específico. Então, coloque em palavras. É importante para o seu processo de cura você declarar isso. Deus, eu estou aqui por causa daquele relacionamento com tal pessoa que ainda é uma sombra na minha vida. Eu estou aqui por causa dessa frase que meu pai disse, que minha mãe disse. Coloque em palavras. Aí onde você está, fale isso para Deus. É importante para o seu processo de cura. Você trazer isso à tona novamente, mas não para te causar dor, mas você não vai voltar para o seu lugar com isso junto contigo. Isso fica aqui. E você volta liberto para o seu lugar. Vou dar alguns instantes para você colocar isso em palavras. Ei, Espírito Santo, tenha liberdade no nosso meio. Tenha liberdade, Espírito Santo de Deus. Vai trazendo libertação aqui. Vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus. Essas pessoas saíram dos seus lugares e vieram aqui por algo específico que tem sido sombra em suas vidas. E nós, na autoridade do nome de Jesus, declaramos libertação agora. Ei, espíritos escravizadores, saiam agora no nome de Jesus. Pensamentos que estejam na mente dessas pessoas que não nasceram na mente de Deus, sejam repreendidos agora no nome de Jesus, saiam agora no nome de Jesus. Ei, Deus, vai trazendo liberdade aqui para os teus filhos, vai trazendo liberdade, Deus. Eu creio, Pai, que essa é uma noite de experimentarmos um novo nível de liberdade. Nós não queremos voltar para os nossos lugares carregando essas mesmas prisões, nós queremos voltar para os nossos lugares leves, livres, com a mente totalmente liberada, para vivermos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, nessa noite nós liberamos perdão sobre aqueles que nos ofenderam. Nós liberamos perdão. Nós não queremos mantê-los também prisioneiros em nossos corações e mente. Nós liberamos perdão sobre eles.
e declaramos a manifestação do Senhor, não só em nossas vidas, mas na vida também dessas pessoas. Obrigado, Pai, pelo que o Senhor está fazendo aqui nessa noite. No nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluias, aleluias. Fica aqui um pouquinho, só para a gente terminar esse momento aqui. Pode continuar em oração. Se você está aqui hoje, você ainda não entregou a sua vida para Jesus. Tudo o que a gente falou aqui só pode ser vivido a partir de Jesus. Não é algo que a força do pensamento positivo resolve, não é algo que é o esforço pessoal que vai resolver. É só Jesus, gente, é só Jesus. Mas você pode sair daqui hoje com isso aí resolvido também. Jesus, ele chegou aqui antes de você e ele marcou um encontro contigo aqui nessa noite. Se você está aqui e hoje você quer entregar a sua vida para Jesus, onde você estiver, levanta a sua mão. Com esse sinal você vai estar dizendo: eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, eu me entrego a Ele nessa noite. Tem alguém? Pode levantar a sua mão onde você estiver, eu quero abençoar você. Tem alguém hoje entregando a vida para Jesus? Onde você estiver, rapidinho, levanta a sua mão, só baixa a sua mão quando eu vê-lo, eu quero abençoar você. Tem alguém hoje entregando a vida para Jesus? Parabéns, Deus abençoe a sua vida, pode abaixar a sua mão, aleluias. Tem mais alguém entregando a vida para Jesus aqui hoje? Levanta a sua mão, eu quero te abençoar. Eu sinto no meu coração que tem mais gente aqui que está hoje tomando essa decisão. Parabéns, guerreiro, Deus abençoe a sua vida, aleluias. Tem mais alguém hoje entregando a vida para Jesus? Tem alguém voltando para Jesus? Você se desconectou por alguma razão, hoje você quer voltar para Jesus, você quer se reconciliar. Tem alguém? Levanta sua mão rapidinho, eu quero abençoar você. Tem alguém? Alguém hoje voltando para Jesus? Tem alguém? Alguém? Uma última pergunta: tem alguém aqui que ainda não é batizado e hoje quer tomar a decisão do batismo? Pode levantar a sua mão que eu quero abençoar você também. Alguém aqui ainda não é batizado e quer tomar essa decisão hoje? Ok, aleluias. Eu vou fazer mais uma oração, abençoando essas vidas. O nosso time já se conectou com eles. Vamos orar. Deus, obrigado, Pai, por essas vidas que se renderam a Ti nessa noite. Nós os abençoamos em Cristo Jesus com toda a sorte de bênçãos espirituais. Declaramos sobre elas o Teu Espírito Santo, que venha o Teu reino, seja estabelecido o Teu governo na vida delas como é nos céus. Obrigado por tudo que o Senhor liberou sobre nós nessa noite. Tudo aquilo que vem da parte do Senhor nós recebemos, e aquilo que não vem da parte do Senhor nós rejeitamos. No nome de Jesus, amém, amém, amém. Pode voltar do seu lugar, Deus abençoe.